Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo que se passa na novela O que a Vida Me Roubou? Basta você se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos de notificações e selecionar a opção Todas. E deixe também seu gostei nos nossos vídeos. Vamos lá! Alessandro procura José Luiz e exige que pare de assediar sua esposa, pois quase provocou uma tragédia. Ele nega que estava dirigindo o veículo e afirma que estava com Renato, mas este não confirma a história e diz a Alessandro que não estava com José Luiz. Ezequiel fica chocado ao ver Pedro Medina ameaçando Carlota com uma arma. Pedro exige que Ezequiel conte a ela quem na realidade, que não passa de um narcotraficante e assassino. Ezequiel, chorando, pede perdão a Carlota e se justifica dizendo que tudo o que fez é por ela e jamais teria se casado com um simples policial. Pedro, sarcástico, diz a Carlota que é tão idiota que nunca percebeu que estava casado com um covarde, que não se importou em abandoná-la para salvar sua vida. José Luiz diz a Alessandro que cometeu um erro, mas não queria que acontecesse nada a Montserrat. Alessandro e José Luiz se agridem violentamente. Montserrat conta a Alessandro que Pedro Medina invadiu a casa de sua tia Carlota. José Luiz diz a Renato que todos lhe estão dando as costas, inclusive ele, e pede que se retire de sua casa. Renato, indignado, diz que sempre que infligiu a Leu para protegê-lo. Portanto, não se atreva a chamá-lo de traidor. Ezequiel conta a Esmeralda que Pedro Medina está vivo, matou sua esposa e pede a ela que o ajude. Esmeralda se recusa a ajudá-lo e o aconselha que procure as autoridades. Carlota, chorando, diz a seus sobrinhos Demétrio, Montserrat e também para Alessandro que se casou com um narcotraficante. Maria informa Adolfo que Ezequiel está com Esmeralda, que quer um lugar para passar a noite e quer fazer um acordo com a Marinha para sair do país. Ezequiel diz a Demétrio que pode lhe dizer quem matou Mônica e se em troca sua vida estiver protegida. Rosário é levada em uma caminhonete e Alessandro tem certeza que Pedro Medina está por trás do sequestro de sua mãe. Demétrio se surpreende ao ver Carlota, que exige falar com seu marido. Renato pressiona Ezequiel para que lhe diga quem é o escorpião. Ele responde que só revelará a verdade para Demétrio quando estiver a salvo no voo que o levará para fora do país. Renato diz a Ezequiel que ele não está em situação de impor condições e que os advogados da Marinha já estão revogando seus privilégios. Desesperado com o sequestro da mãe, Alessandro, furioso, exige que José Luiz lhe diga onde está Pedro Medina. Ele afirma que não sabe onde está e que não tem nada a ver com ele. Pedro, furioso, recrimina Adolfo por não ter matado Ezequiel. Adolfo pede 24 horas para acabar com a vida dele e Pedro diz que Josefina pagará as consequências se ele voltar a falhar. Carlota, chorando e enfurecida, dá uma bofetada em Ezequiel. Pedro pergunta a Rosário se ela já está preparada para assistir à morte de seu filho. Muito assustada, Rosário pergunta a Pedro por que ele odeia tanto Alessandro. Pedro responde que por culpa dele, ele não é um homem completo. Montserrat proíbe a mãe de voltar a dizer a seu filho que Rosário está morta. Graziela responde que Pedro não levou Rosário para passear. Portanto, sua vida está em perigo. Pedro diz a Maria que se não sair vivo do que pretende fazer, ela deverá se encarregar de assassinar Rosário. Renato diz a Ezequiel que só facilitará sua saída do país se ajudar Rosário a se livrar das mãos de Pedro Medina. Adolfo comenta com Maria que alguém está ajudando Pedro Medina e já ficou claro que não é Ezequiel. Ele vai direto ao assunto e pergunta se ela é a cúmplice de Medina. Maria diz que sabe de muitas coisas, mas se Pedro Medina a encontrar sua vida, corre perigo. Ezequiel diz a Pedro que está encurralado. Por isso, quer lhe dar a oportunidade de uma saída digna. Em seguida, entrega a ele um revólver para que tire a própria vida. Ezequiel e Pedro se agridem mutuamente. Pedro leva a melhor e foge.
José Luiz promete ajudar Ezequiel a deixar o país com outra identidade, se em troca ele lhe disser onde está Rosário. Pedro exige que Ezequiel mate José Luiz e em troca o deixará livre. Alessandro encontra Rosário. Amélia se assusta ao ver Pedro, que ameaça matá-la se não estiver de seu lado. Ela promete ajudá-lo em tudo o que puder. José Luiz pergunta a Ezequiel o que prometeu a Pedro para que o deixasse em paz. Ezequiel aponta uma arma para José Luiz. Alessandro chega e mata Ezequiel. Alessandro diz a José Luiz que agora eles já estão quites. Maria diz a Rosário que enquanto estiver com ela estará a salvo e que espera que logo perceba o quanto gosta de seu filho. Alessandro conta para Monserrat que matou Ezequiel para salvar a vida de José Luiz. Laurinho fica feliz ao reencontrar a avó. Alessandro diz a Carlota que Ezequiel faleceu. Ela pergunta se ele morreu tentando salvar Rosário. Alessandro mente e diz que ele sacrificou a própria vida para ajudar sua mãe. Amélia finge tranquilidade diante de Pedro e, num momento de distração, liga para José Luiz e pede ajuda. Pedro percebe e a agride. Virgínia diz a Demétrio e José Luiz que sua mãe está sozinha com Pedro e pede que a ajudem. Monserrat conta para Alessandro que Vitor encontrou Maria conversando com Laurinho e teme que possa lhe fazer mal. José Luiz e Demétrio encontram Amélia machucada. Alessandro diz a Maria que não pode se aproximar de Laurinho, pois é uma ordem judicial. Maria afirma que em breve estarão juntos e nada e nem ninguém poderá separá-los. Monserrat vê Maria vestida como se fosse ela e a acusa de usar o mesmo disfarce quando matou Sandro Narvaz. Maria confessa que foi ela que assassinou Sandro e que atirou nela quando ela iria viajar com Alessandro. Adolfo chega e entra em luta corporal com Maria para tirar a arma. Maria reage e diz que se for pega pela polícia, vai dizer que ele é o Escorpião. Adolfo diz que, além de ter a arma que ela usou para matar o advogado de Fabiola, Sandro, ele tem uma declaração que a culpa pelo crime e não hesitará em entregá-la para a polícia. Marta se apresenta para Renato como secretária de Ezequiel e lhe entrega um envelope. Ela explica que Ezequiel pediu que o entregasse a Demétrio depois de sua morte e lá está revelando quem é o Escorpião.